Vamos ver lá no Facebook o que é que nós temos de que serve para a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos dar uma olhadazinha aqui? Então tá aqui. Muito bem. Então vamos ver aqui. Bom, aqui está o culto de hoje, que nós já estamos realizando. Ele já está curtido, né? Olha que maravilha. Ele já está curtido por esses anjos aqui, ó. Maria Arideia, Ivete Espíndola, Valdenice Lisboa, Edneuza Nascimento e Eliette Pereira. Então, essas queridas já curtiram o nosso culto hoje, né? Já começamos muito bem com elas. O que mais? Aqui temos o dia de hoje. O dia de hoje. Hoje é 12 de abril. Abril é o mês azul e o mês verde. A gente já tem conversado sobre isso, né? Hoje, 12 de abril, é dia da Carta Régia do Brasil, 1577. É o dia também do obstetra, do serviço de intendência do Exército e do Corpo de Engenheiros da Marinha. Tá? É um monte de função que tem aí que não funciona para nada, é só para ter emprego para esse povo todo, né? Para comprar, agora mesmo tem aí um escândalo aí, uma fortuna que o Brasil está pagando de Viagra para esse pessoal, mas os índios estão lá sendo assassinados e estão sendo extorquidos lá na Amazônia, né? Mas o Exército não, o Exército está ocupado com coisas desocupáveis. Então a gente alimenta, sustenta um bando de gente que não está funcionando. Antigamente até servia para pintar meio fio de estrada. Até servia para isso. Agora nem para isso serve mais. Mas para comprar Viagra e filé mignon e essas coisas, aí agora o Brasil está sustentando tremendamente esse pessoal. Né? Mas está aí, mais alguma função lá dentro para justificar, né, esse tanto de dinheiro que a gente paga com os nossos impostos. Então está aqui, hoje é o dia do serviço de intendência do Exército, né, e do Corpo de Engenharia da Marinha. Mais umas funções, né? Ok. E também é o Dia Internacional do Voo Espacial Tripulado. Então, foi quando ocorreu o primeiro voo tripulado, né, com humanos, né, dentro dele. Tá certo? Aqui também tem esse link, ó, que esse link mostra muita gente que nasceu nesse dia, muita gente que morreu nesse dia, tá? Na história da humanidade, e também muitos eventos, fatos que aconteceram nesse dia na história da humanidade. Nesse link aqui você encontra todas essas informações. Para fazer a vida melhor, tem aqui várias orientações, e a primeira diz assim: o segredo de qualquer conquista é a coisa mais simples do mundo, é saber o que fazer com ela em sua vida. Não é só conquistar, mas o que é que eu vou fazer com ela, não é, para que a minha vida seja mais bênção para mim e para as outras pessoas. Aliás, só pode ser bênção para você se for para as outras pessoas. Se não for bênção para as outras pessoas, com certeza não vai ser bênção para você. O testemunho, para testemunho, a gente tem aqui a orientação seguinte: descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a intolerâncias. Lembrando que todos nós somos muito, não pouco, muito intolerantes, tá bom? Às vezes a gente critica muito a intolerância dos outros, mas nós somos também muito intolerantes. Não quer dizer que a gente vai ficar em silêncio diante da intolerância dos outros. Quer dizer que a gente vai observar e criticar a intolerância dos outros, mas observar, criticar e consertar as nossas intolerâncias, não é? O nosso anseio de não aceitar o outro diferente do jeito que a gente acha que ele deveria ser. Isso não é de Cristo, isso não é de Deus, porque Deus nos aceita desse jeito que somos. Então, o mínimo que a gente poderia fazer
é fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Tá bom? Ok? Então hoje é terça-feira. Aqui nós temos um vídeo estudo, né, sobre ser magro e saudável. Isso aqui tem a ver com mordomia do corpo, tá? Mordomia que Deus nos entrega um corpo para a gente zelar e cuidar dele. Aqui tem um vídeo estudo sobre as 10 cartas paulinas mais teológicas, aquelas que são mais aprofundadas na teologia, né? E entendendo que Paulo teve seu desenvolvimento teológico. Paulo não começou como sendo um teólogo de primeira qualidade, não, mas chegou bem perto disso, mais no final do seu ministério. Outro vídeo estudo são os 10 maiores ensinos no Sermão do Monte. É outro vídeo estudo. Outro vídeo estudo é os salmos mais preferidos na Bíblia. E por quê? Está aqui esse estudo. Muito bem, aí são vídeos que você clicando, você vai ao YouTube, né? O clique lhe leva ao YouTube e você assiste a esses estudos. Aqui tem um banner sobre igreja ou deve ser. Aliás, se não for hospital, não é igreja. Pode até dizer o nome, pode ter uma placa, pode ser o que for. Mas se não for hospital, não é igreja. Então, igreja é hospital. Tá bom? É um hospital espiritual para sãos, ou pelo menos os menos doentes, e para os mais doentes, tá bom? Doentes espirituais. Aqui tem vários banners, né, sobre a Igreja de Jerusalém e o exemplo que ela tem sido para a cristandade. A Igreja de Jerusalém mostra que a cristandade em si não tem muito a ver com o próprio Cristo, tá? A Igreja de Jerusalém é totalmente diferente, pelo menos até os anos 40, tá? Depois dos anos 40, aí a igreja virou um pandemônio, digamos assim. É só ler, não vá por mim não. É só ler Tiago, ali, o que é que Tiago escreve sobre a igreja, principalmente capítulo 3, capítulo 5, veja lá o que é que ele fala sobre a igreja de Jerusalém, tá bom? Mas antes disso, a igreja era um exemplo para o cristianismo, mostrando que esse cristianismo que a gente tem visto aí na história da humanidade não tem nada a ver com Jesus. É um bando de joio se dizendo cristão. Haviam salvos entre eles? Sim, havia. Mas esse cristianismo que a história registra aí tem nada a ver com Jesus. Aliás, é o averso de Jesus. Então, está aqui sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui o outro banner fala sobre a plataforma do Psicalme, convidando para estudos e pesquisas e muitos assuntos interessantes lá. Aqui tem um vídeo interpretando Hegel, tá? Então, é um vídeo interpretando uma afirmativa de Hegel. Outro vídeo aqui interpretando Hugo, tá? É Vitor Hugo. E então, uma fala dele, uma afirmativa dele, e aí nós estamos interpretando essa afirmativa dele. Aqui tem um banner falando sobre temas que nós trabalhamos aqui no nosso culto, que tem a ver com obediência, não uma questão de opção, mas de obediência. E aí vem conversão, batismo, ceia, dízimo, comunhão, cidadania e etc. Tá bom? O que mais? Aqui tem um banner falando sobre um trabalho que estamos fazendo, uma pesquisa, para depois a gente colocar isso, né, de maneira pública, a respeito da dramaturgia aqui na cidade. O potencial da dramaturgia que nós temos e o que pode ser feito para usar ao máximo essa dramaturgia, entendeu? Então é um trabalho jornalístico que a gente está fazendo a pesquisa para depois apresentar de maneira pública. O que mais? Aqui tem o culto de ontem, um momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre lideranças espirituais.
Outro momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre a história bíblica, isso na preocupação de fazermos uma teologia mais séria, uma teologia mais real, verdadeira, tá? E também o culto de ontem, um momento quando a gente conversou sobre cristianismo deve se calar diante do pecado, né? Deve se calar diante do pecado. Então isso a gente conversou ontem, né? Nesse momento do culto aqui. E aqui está o culto completo. Todos esses cultos de ontem, nesses momentos, está lá no YouTube. Clicando aqui, aí chega no YouTube. E aqui agora tem o culto completo aqui no meu Facebook. Ele agora não está disponível para o público, mas quando esteve disponível ontem para o público, ele foi curtido aqui. Olha aqui as pessoas, os anjos que curtiram ontem, Maria Arideia, Ivete Espíndola e o Jadelson Sardinha, tá bom? Então esses queridos e queridas, né, curtiram aquele culto de ontem.